Gente, a convidada de hoje, que é uma grande amiga, que é referência de fé, tem uma história de vida linda. Para mim, ela é exemplo. Pensa numa pessoa com uma fé admirável e eu vou apresentá-la para vocês. Ela que também é empresária, responsável pelas óticas Visi Online e está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história para gente. Com vocês, Dora Ferman. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom, Julinha? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de você ter me dado esse espaço, né, para falar, que eu acho que eu tenho uma missão já há algum tempo de falar de Deus, falar de fé, mas para quem quer ouvir, para quem realmente quer abrir o coração, quer ter um Deus vivo dentro dele. E eu recebi ele e eu gostaria muito de dividir com as pessoas que querem realmente saber da minha história de vida, como Deus transformou e transforma a vida de quem quer. Então, se você realmente quer ter Deus dentro do seu coração, comece pela fé, acreditando que você tem um Deus vivo dentro de você. Ah, Dodô, muito obrigada por ter aceito o convite. Gente, é Dodó porque a Dora é uma grande amiga, tô bem à vontade. Então, Sim. assim, com certeza as pessoas vão ficar muito emocionadas ao ouvir sua história, porque até para mim mesmo você é uma referência de fé. Eu já falei isso para ti algumas vezes, que a sua Sim. fé é algo admirável. Então, assim, queria que você contasse um pouco da sua história pra gente, da sua conversão, da transformação que Deus fez na sua vida, o início de tudo isso. Fica à vontade. Claro. Eu sou judia, nasci judia de pais judeus, casei com um judeu, né? Meu filho fez bar mitzvah, é circuncisado. Então, a minha história veio sempre do judaísmo e Jesus foi apresentado para mim na história do judaísmo, né? Que o judeu não acredita, né, que o Jesus seja o nosso profeta. E eu nunca consegui colocar, vamos dizer, digerir isso de uma forma natural. Só que você vai crescendo, vai tendo suas próprias opiniões, e isso sempre ficou adormecido dentro de mim, o judaísmo. Eu nunca me identifiquei muito de a sinagoga, a sexta-feira. Eu sempre respeitei Yom Kippur, Rosh Hashanah, que são datas festivas para o judeu, igual ao Natal, do católico, né? Então, eu sempre respeitei, até pelos meus pais, sempre comemorei, mas nunca me emocionei. E aí, né, você olhando de uma forma mais madura, Deus é tão perfeito que quando eu casei, foi uma pessoa trabalhar na minha casa, Leni, que ela esteja em bom lugar, que ela faleceu tem 1 ano exatamente, e foi uma pessoa que começou a colocar a semente na minha casa. Era uma pessoa que lia a Bíblia e ajoelhava no meu quarto, ajoelhava na sala e lia os salmos. Eu até brincava, ai, Leni, pelo amor de Deus, vai dar uma de evangélica aqui. E ela esse tempo todo cuidou de mim e dos meus filhos. Nunca ironizei, mas sempre respeitei, mas nunca me disse absolutamente nada, né? Mas sempre respeitei, como respeito todas as religiões, respeito todas as formas Claro, de ajuda e de amor do outro, né? Quem sou eu para é julgar? verdade. Jesus não julgou, não sou eu que vou julgar, não é Sim, isso? então você acredita que a Lenira ali na sua casa, tendo entrado na sua vida, já era parte do plano de Deus, olhando Sim. para todo o contexto, para todas as promessas de Deus na sua vida, já era um plano, né? Hoje eu entendo perfeitamente que eu vou chegar nessa finalização dela, do jeito que ela foi embora e do jeito que tudo se transformou. Me dá a impressão, não me dá certeza que ela só foi embora quando ela viu que eu já estava no caminho de Jesus, de Que a Deus. missão dela Que a estava missão dela tinha concluída. cumprida e ali no caixão eu falei para ela que ela podia ir em paz, que eu tinha um Deus na minha vida que ela colocou. Então, eu sou muito grata a ela. Então, foi uma coisa assim já de 30 anos atrás, mas nada despertou em mim. E durante uma época na minha vida, uns 10 anos atrás, eu comecei a entrar em algumas turbulências de trabalho, de vida. Meus filhos já crescidos, depois a gente fala um pouquinho deles. E aí eu conheci também a Simone, que era grande amiga de uma grande amiga minha, Ângela.
E aí a Ângela fez esse processo de se converter. E a Simone era muito amiga dela, a gente estava numa amizade, e a Simone não era ainda convertida. E aí a Simone se converteu, né, virou evangélica, e eu me lembro que ela ia sempre na minha casa com a Ângela e ficava toda hora falando de Deus, eu não aguentava mais. E eu falava, Ângela, pelo amor de Deus, não traz essa menina aqui, eu não aguento mais ouvir ela. E a ironia da vida é que ela também foi uma grande semente na minha vida, que hoje eu chamo ela da minha mentora. Que bacana. Ela é uma pessoa que tem toda a liberdade de ligar para mim, de estar pessoalmente comigo e falar, Dora, Deus mandou te falar isso. Dora, eu escuto ela de uma maneira muito respeitosa, mas muito, e eu fico muito assim agradecida e lisonjeada dela ser essa pessoa na minha vida. E aí chegou assim num momento assim que foi o start da coisa, né? Quando foi a minha transformação. O ano de 2014 para o ano de 2015, eu fui passar o Natal na Patagônia com meu filho Eduardo. E aí foi uma noite de Natal. Eu, como judia, quando deu mais ou menos 11, meia-noite, eu estava numa excursão. E eu dei boa noite para todo mundo. O pessoal, vocês não vão ficar aqui para ceia? E eu não tinha nenhuma identificação em ficar na noite de Natal com eles. Mais uma vez, respeitosa, educadamente, subimos para dormir. Na Patagônia, que é considerado, né, o fim do mundo. Um lugar assim. E aí eu fui dormir na noite de Natal, do dia 24 para a noite do dia 25. E naquela noite, acho que foi uma das noites mais marcantes da minha vida, se não foi depois do nascimento dos meus filhos. Eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida. Eu acho que foi o start da minha história realmente, de eu sentir e me identificar. Era como Deus falasse comigo. Você é o tipo da pessoa que você, né, só acredita se ver. Tomé, tem que ver para crer. Só acredita para ver. Né, uma pessoa muito, né, 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6. Até pela minha formação, que eu fiz economia, né, trabalho com parte financeira, então eu sou uma pessoa muito lógica nas coisas. Bacana. E aí nessa noite nós fomos dormir e quando foi assim, no meio da noite, eu não sei, meu filho estava dormindo, quando eu virei para o lado, eu vi uma imagem de Jesus. Eu não sei nem te explicar o que eu senti, como eu fiquei. Eu não fiquei com medo. A minha emoção foi tão grande que eu não sei a ebulição de sentimentos que eu senti. Foi uma imagem a 200 metros de mim, muito amarelada, e eu vi assim, Jesus. Eu virei para o outro lado, falando, não, isso não está acontecendo. E aí eu tive noção do que eu estava vendo. E aí eu virei de novo para a imagem. E aí quando eu me levantei, a imagem foi embora, eu fui no banheiro, mas eu fiquei uns 10 minutos deitada, sentada no banheiro, jogando água em mim, chorando, sem entender o que tinha acontecido. E aquela noite foi dia 24 para 25 de 2014. E aí a gente vai botando, né, uma coisa lá na frente, que às vezes a gente só entende lá atrás, quando a gente está à frente ou já num processo de amadurecimento com Sim, Deus. Desculpa te interromper, mas Claro. só por caso a galera tenha dúvida e tal, quando você diz que você viu Jesus, igual você tá me vendo assim, Sim, de forma... sim. Não, Julinha, foi um vulto. Não, eu vi igual eu tô te vendo. Eu vi da cintura para cima, com assim, aquela roupa meia amarelada, amarrada no cinto, e da cintura para cima, mas a luz amarela assim, focando muito o rosto dele, entendeu? Como se fosse assim uma miragem, Emocionante. mas bem real. E aí eu fiquei com isso na minha vida, que foi o start de tudo acontecer. E aí, virando 2015, foi o pior ano da minha vida. O pior ano. E aí eu no caso, vou entendendo que Deus, né, mandou o filho dele para falar para mim, se prepara, eu vou te carregar no colo, porque
vem um ano muito difícil para você. Então você vai saber quem realmente é o seu pai. E eu lia sem saber durante anos atrás, coisas da Leni, da Simone, o Salmo 27. Eu li o ano inteiro de 2013 e 2014 sem entender se seu pai e sua mãe faltar, né? Como se fosse assim, não me lembro agora direito, tem um trecho no Salmo 27 que se seu pai e sua mãe faltar, você nunca ficará sozinha. E eu não entendia essa parte. Eu falei, como meu pai e minha mãe vão me abandonar? Porque eu sempre tive uma relação maravilhosa com meu pai e minha mãe. Sabe, Margarina Clebon? Aquela família unida, presente, um pai, que era a coisa mais importante da minha vida. Eu amava meu pai, todo dia de noite me ligava para me dizer eu te amo. Era assim. E no ano 2015 eu perdi meu pai. Muito de repente eu perdi meu pai, que era a minha referência, em junho. E ele tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Eles andavam juntos, passeavam juntos. Ele saía, ele segurava a bolsa da minha mãe. Ele era um gentleman. E minha mãe, em setembro, começou a desenvolver o Alzheimer, que ela está há 8 anos, assim. E aí a gente teve que realmente colocar ela numa clínica especializada, porque não tinha condições de ficar com ela em casa. Então, de junho para setembro, eu fiquei órfã de pai e de mãe. E nesse período a sua conversão ainda não tinha acontecido, não tinha sido formalizada, certo? Não, eu estava começando a entender o que estava acontecendo na minha vida. Até ali eu não tinha entendido ainda, né, que Deus estava me colocando no colo. Mas eu fiquei órfã de 3 meses e aquilo me desnorteou completamente no meu trabalho, na minha vida emocional. Eu fiquei muito, muito, muito mal, muito. E aí 2015 foi um ano muito, muito difícil para mim. Aí a Leni chegou para mim, a pessoa que trabalhava na minha casa, e pediu para a irmã dela, que é pastora, Madalena, para cuidar de mim. Falou, olha, a Madalena, a Dora perdeu o pai, era a referência dela, eu acho que ela está precisando de um apoio. E aí a Madalena veio conversar comigo e falou, Dora, eu tô indo morar em Minas, que eu vou fazer uma igreja com uma parceira, com a Fátima, mas ela tem uma filha que é pastora, uma menina jovem de 40 anos, pastora Renata, e eu queria muito que ela te ajudasse, que ela trouxesse a palavra de Deus para você. Você quer? Eu falei, eu gostaria muito de aprender a Bíblia, de ler a Bíblia com alguém. Falou, então você quer começar as aulas com ela? Eu falei, quero. E aí quando foi em janeiro de 2016, ela vinha todo domingo na minha casa me dar aula do evangélico, dos salmos, da Bíblia. Que bacana. E assim foi quase durante um ano. A gente conversava, questões que eu até hoje não entendo algumas coisas, né? Eu não consigo entender muita coisa da Bíblia, quer dizer, eu já li várias vezes, mas eu não vou desistir. Eu entendo os salmos, praticamente eu entendo e sei quase todos. Mas tem muita coisa ainda. Tem livros que são muito complexos, né? São. A própria Bíblia diz que nem tudo nós vamos conseguir entender, que são coisas que vão ser reveladas somente para Deus, né? Então tem coisas que às vezes bate e você olha assim, caraca, eu não tô entendendo nada, né? Exatamente. E aí a Simone, na época, me deu uma Bíblia de criança. Uma Bíblia para criança, de criança ler. Ela me deu uma Bíblia e ficou muito mais fácil o linguajar da Bíblia. Que aí eu fiquei lendo essa Bíblia, que era para crianças, adolescentes, que ela me deu, que eu tenho até hoje, né? E aí, em 2016, eu comecei a me espiritualizar, a entender o ano de 2015, mas ainda muito machucada, muito sangrando. E começando uma questão muito doída, que eu tô hoje bem melhor, mas eu não tô bem ainda em relação a isso, a doença da minha mãe. Porque hoje eu tenho um entendimento, né, que quando Deus fecha as portas, quando Deus permite, é porque Ele está dando um livramento, é porque Ele não quer que faça dessa maneira. E hoje eu tenho sabedoria para esperar, para entender, o que eu não tinha em 2016. Mas a única questão que fica muito pendente é essa doença da minha mãe, que ela está há 8 anos internada, mas no grau de Alzheimer assim, praticamente vegetando, isso acaba comigo. Ela não fala, não anda, ela pesa 40 quilos.
E aí eu tomo muito cuidado para isso não afetar a minha fé, que eu vou falar mais dela agora para você, que agora que ela vai entrar, porque eu fico perguntando, Deus, o que é que a minha mãe, esse ser humano que pesa 40 quilos, que está definhando numa cama, que acho que só o espírito dela está dentro dela, está fazendo aqui, ela não sabe mais quem eu sou, quem meu irmão é, ela não manda, não fala, né? Tem que botar, graças a Deus ela não precisou botar aquele canal para poder comer, ainda comer com tudo mastigado, que é o que ela vive por causa que ela come, mas sem nutriente mais nenhum, não tem músculo, mais nada. E cada vez que eu vou lá, né, eu fico muito desnorteada. Eu não me acostumei e eu não vou me acostumar. Eu acho que ninguém se acostuma Claro. de ver morte assistida, porque há 8 anos atrás o médico falou para mim, Dora, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Então reze, ore como você quiser, porque o último grau de Alzheimer é morte assistida. É você ver a pessoa apagando na sua frente. E você não pode fazer nada. Que difícil ouvir isso, né? Tem coisas que são de difícil compreensão que nós, como seres humanos, nunca vamos conseguir compreender. Eu não compreendo, Julinha. E aí que entra a minha fé. Que eu tento entrar com o meu discernimento, com as minhas orações, com a minha sabedoria para me acalmar. E realmente essa questão me tira do eixo e abala um pouco a minha fé. Mas quando me abala, eu peço perdão a Deus. Sabe criança que você chega, o pai chega e fala, vai ser assim, e você reclama, mas eu não quero que seja assim. Então é meu Pai Celestial falando, eu vou fazer desse jeito, e você não tem que entender, você tem que aceitar. Só que eu não estou nesse grau superior de ainda aceitar, entender. Mas isso eu peço muito perdão a Deus. Eu peço perdão por não entender. Mas nenhum momento ele me deixou desamparada com a minha mãe. Minha mãe está sendo muito bem cuidada. Minha mãe está numa clínica maravilhosa, num quarto maravilhoso, com os cuidadores maravilhosos, carinhosos. Então, toda vez que eu saio da clínica, que eu estou pegando meu carro no estacionamento, eu falo, em tudo dás graça. É verdade. Eu falo isso, porque apesar da minha mãe estar morrendo todos os dias, né? Deus está dando, vamos dizer assim, eu não sei nem dizer a palavra, não vou falar dignidade, está dando conforto dela estar num quarto bom, numa cama boa, sendo alimentada e bem cuidada. Então eu aprendi há pouco tempo que mesmo que você esteja doída, que você esteja em provação, em tudo dás graça. Porque nos momentos difíceis também da minha fé, que é o momento também da minha mãe, que eu vou falar para vocês, né? Então a gente parou em 2016. Eu tive aula com a pastora, tudo, e aí eu senti que eu precisava, depois de 1 ano e meio, né? E nesse intervalo todo de 2015, eu comecei a frequentar um culto na igreja evangélica lá do Flamengo, da Zona Sul. Muito bom os cultos lá. Eu ia no culto todo domingo, né? E fiquei todo domingo indo, me fez muito bem. E depois alguma coisa eu falei, né? Tendo uma aula com a pastora, indo nesse culto. E aí depois da aula de 1 ano e meio, eu fui ao culto domingo, porque eu precisava preencher, né? Esse espaço. Aí eu achei essa igreja, que uma grande amiga minha, Renata, me apresentou essa igreja e fomos juntas. Durante quase 3 anos. E aí eu senti que Deus estava me chamando para fazer uma coisa maior, para mostrar para ele o meu verdadeiro amor. Quando você se casa, que você entra numa igreja, você está mostrando para o seu parceiro que você quer ficar perto dele, que você quer ele para a sua vida inteira. Então é uma forma humana, aqui na sociedade brasileira, mundial, quando você entra com alguém na igreja ou Verdade. em qualquer lugar, ou seja, assinando um papel, você está querendo estar com aquela pessoa. Tá confessando a pessoa na sua vida, né? Isso, né? Sim. É uma prova de amor. E aí eu fiquei com a questão de batismo. Eu falei, meu Deus, como eu vou me batizar se eu sou judia? E eu fiquei 1 ano muito assim, dúvida, me questionando. Eu falei, mas eu sou judia, como eu vou me batizar? E aí Deus foi me transformando, me mostrando que não é por eu ser judia, eu nasci judia.
mas eu não me sentia... eu não estou desmerecendo o judaísmo, Claro, sou muito grata. sim. Mas eu chegava nos cultos, eu emocionava, eu chorava, eu falava os louvores. E quando eu ia para a sinagoga, eu ficava lá lendo um livro em hebraico, que eu não sei uma palavra. Inclusive, eu estudei em colégio hebraico quando era na minha adolescência. Eu fui praticamente expulsa do colégio, porque eu não sabia falar hebraico e não era uma matéria que era oficializada pelo MEC. E aí minha mãe me tirou, porque senão ia ser reprovada, porque eu não queria aprender, eu não fiz a mínima vontade de aprender a linguagem, né, hebraico. Então, e o colégio era de judeu. E aí minha mãe começou a me colocar, minha mãe me colocou num colégio de padre, né? Minha mãe e meu pai eram uma mente muito aberta, sempre foram muito abertas, mas sempre cumpriu as obrigações de meus pais. Meu pai na sinagoga sexta-feira, fazia as festas todas. Eu casei com um judeu, mas eu casei por opção. Eu casei porque eu gostei de um judeu. Não teve a ver com o tipo de obrigação? Nenhuma, eu não sou essa pessoa, jamais. Eu não sou, e meu pai jamais, minha mãe faria isso comigo. E dentro do judaísmo acontece muito isso? Dúvida mesmo minha de, por exemplo, eu tenho meu filho e eu exigir, impor Sim. ou querer que meu filho se case com uma pessoa com a mesma fé? Sim, tem ainda muito isso. Ainda existe muito. Muito. Antigamente era 100%, vamos dizer, hoje já tem 70%, né? A maioria das minhas amigas judias, os filhos são casados com judeu. A maioria. Aí falavam, teve a pressão dos pais. Teve sim um pouco. Sempre tem. Tem sim, tem um pouco. Não como era antigamente, que realmente os pais não aceitavam. Eu acho que hoje eles aceitam, mas é aquela coisa, eu aceito, mas eu preferia o outro, sabe como é que é? Né, é mais ou menos isso, uma coisa camuflada. Eu já não sou dessa filosofia, eu sou uma pessoa que eu quero meu filho e minha filha feliz, seja com quem for, entendeu? Com quem for. Eu não discrimino nada. Eu quero que meus filhos sejam e continuem felizes. É isso. Porque as opções são dele. Eu criei eles para a vida, não porque eu quero. Eu coloquei valores. Valores que eu coloquei de ser um ser humano com caráter, com integridade. Eu acredito que eles vão buscar essas pessoas imã para eles. Claro. Né? Agora, de religião, de cor, para mim... Isso não tem nada a ver com a minha criação e com a educação que eu dou neles. Claro. Eu acredito também que Deus não permitiria a gente ser uma pessoa tão pequena, né? Verdade. Ser uma pessoa tão grandiosa na vida da gente. E aí eu vou chegar na questão do batismo, como a gente estava falando, que eu fiquei muito dividida para me batizar. Eu falava, poxa, mas se eu me batizar eu vou ver evangélica? Poxa, e aí, como é que vai ficar o judaísmo? Eu não vou sentar na mesa de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, com a minha família? E eu falei, não, claro que eu posso. Claro que eu posso continuar com os valores dos meus filhos que optaram, né? E sento na mesa com eles, sou convidada pelas minhas amigas, pelo meu ex-marido, pelas pessoas para compartilhar. E por coincidência veio tudo isso depois da morte do meu pai. E aí eu falei, bom, agora é o momento. Agora é o momento. Sem pressão nem nada, partiu de ti. De mim. Aí conversei com a minha pastora, minha grande amiga também, Renata, já queria fazer. E a gente fez em 2020, um mês antes da pandemia, nunca vou esquecer, dia 2/2 de 2020. A gente foi numa cachoeira bem distante. Ela com o pessoal da igreja dela, foi muito emocionante. A gente de branco... Foi eu e minha amiga, a Renata, só para batizar nesse dia, mas a igreja tinha umas 20 pessoas, depois a gente foi tomar um café da manhã, e aí eu desci as águas. É emocionante, né? E falou assim, mas aí você abandonou o judaísmo, você virou evangélica? E eu aprendi, né, que na verdade eu não virei evangélica, como eu não virei judia. Eu tenho hoje um Deus vivo dentro de mim. A minha religião é Deus, é amor, é doação, é transformação. Tem coisas no judaísmo que eu jamais vou concordar, eu não aceito. Então não seja judia. Tem coisas no evangélico que eu também não aceito. Então não seja evangélica. Eu acho que você pode fazer a sua religião. Aí você vai perguntar, ou vocês vão perguntar,
Então, por que você desceu a água? Por que você aceitou ser batizado? Voltando ao casamento, é a prova para Jesus que eu aceitei Ele na minha vida, que Ele é o dono da minha vida, que eu entreguei a minha vida a Ele, que eu acredito em Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele, Ele acima de tudo. Então, foi a minha declaração de amor para Jesus. Bacana. Como o homem faz a declaração dele de casamento, como ele quer perpetuar a união dele tendo filhos, eu perpetuei o meu amor por Jesus no batismo. E é bíblico isso, né? A Bíblia diz que o Senhor diz, Deus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Aquele que me confessar, você confessou Jesus, né? Com certeza. Eu aceitei porque ele se mostrou presente e aí que veio lá atrás. Julinha, eu estava destruída. Eu estava em pedaços em 2015. Teve um dia que eu saí da igreja, o dia que minha mãe foi internada, no primeiro dia, eu sumi do meu trabalho, da minha ótica. Eu sou muito certinha, muito assim com horário, toda... Se passasse um carro na minha frente e quisesse me matar, eu me matava. De tão destruída que eu estava. E ali que eu vi que eu tinha um Deus me colocando no colo. Cuidando de você. Cuidando de mim. E aí volta 2014. Eu sou o seu Pai Celestial. Eu vou ficar com você. Então essa é a minha história. Eu não estou aqui para você se tornar evangélico, para você se tornar judeu. Eu estou aqui para falar do meu amor que eu tenho. Do meu amor que eu tenho por um Deus vivo que está comigo até hoje, transformou minha vida e me falou. Eu fiz sentir em todas as coisas na minha vida o que é fé. Fé é o que eu vivo agora. Ele me mostrou na minha vida que eu vivo pela fé. Então eu sou essa pessoa que tenho fé, porque em tudo na minha vida ele mostrou que foi ele, não foi o homem. Quando ele fala, eu tive sorte. Não, você não teve sorte. Você teve a mão de Deus. Também você tem que saber muito com quem você vai falar, para não ser aquela pessoa chata. Ah, tá dona de evangélica, adora tá pirada, adora tá drogada. Eu tô drogada no amor de Deus. Completamente drogada. Agora, eu sei com quem eu vou conversar. Com quem não tem capacidade ou não chegou nesse ponto meu, eu respeito, claro, e fico calada. Entendeu? Sim. Você é o exemplo vivo de que em meio à dor, a fé é motivo suficiente para você continuar de pé, mesmo sentindo dor, porque a galera acha que estar com Cristo é aquela vida perfeita. Não é a vida perfeita, é saber que mesmo em meio a tanta dor, Jesus está ali, Deus está ali, cuidando dos detalhes, né? Você é a prova viva disso. Sim. E, cara, muito bacana, Dora. E em algum momento, apesar das dores, das dificuldades, desde a sua conversão, desde a sua transformação, você já pensou em falar, pô, cara, não quero mais saber, já pensou em desistir? Nunca. Eu só desisto o dia que Deus me levar. Eu posso estar assim, no chão, eu brinco, eu fico brincando. Tem umas brincadeiras que eu falo, frase Dora Fermer, quem gosta de chão é caixão. Mas, e se eu for ali para baixo, tem aquela molinha que Deus fala, pula! Aí eu boto aquela molinha, eu vou junto, que eu seguro a mão das pessoas que querem comigo, levanta todo mundo! Claro. Eu sou essa pessoa, isso otimista. É importante. E mesmo quando eu tô triste, que eu tô chateada, eu peço perdão a Deus. Eu falo, Deus, desculpa, não é nada com o Senhor não, sabe? Hoje eu tô triste, mas o Senhor é tão maravilhoso. Mas deixa eu ficar um pouquinho triste hoje. Hoje eu tô chateada, mas não é nada com o Senhor. Não quero pedir nada, só quero ficar triste aqui um pouquinho, sabe? Então eu não tenho motivo para estar triste. Eu não tenho motivo para estar revoltada, porque eu sou pessoa iluminada. Deus me deu tudo que eu pedi na minha vida. Tudo que eu pedi e que eu não pedi. E tudo que eu estou pedindo, Ele está me dando no momento dele. E tudo que está acontecendo é a mão dele. Há pouco tempo agora eu saí da igreja lá da Zona Sul. Da Zona Sul, e agora eu estou na igreja Lagoinhas, há 2 anos. Muito boa. Eu estou na Lagoinhas, né? Que eu estou adorando, que é uma pegada mais jovem, né? Quis mudar, né? Mudanças boas, mas sempre com Deus. E aí, há 3 semanas atrás, o meu pastor, né, estava falando exatamente de Davi, de Golias, que o Davi pegou, jogou uma pedra em Golias, aqui na testa,
E aí o Golias caiu de frente. E aí o pastor falou, não, ele caiu de frente porque, né, teve a mão de Deus para ele cair de frente. Porque normalmente se alguém te dá um Você cai tapa, pra alguma trás. coisa, você cai de costa. É verdade. Então por que você cai de frente? É verdade. E aí esse ano de 2023 foi um ano que eu pedi muito para Deus. Eu falei, Deus, eu tenho muitas batalhas pela frente, com gigantes. Mas o Senhor vai à frente de mim. Eu sou a serva do Senhor, o Senhor vai me dar as ferramentas e o Senhor vai abrir, vai à frente, porque os gigantes, quem vai batalhar é o Senhor. O Senhor só vai abrir e eu vou ali atrás, caminhando e acreditando. E assim foi, glória ao Senhor. Muitas vitórias esse ano. E por quê? Porque ele pegou atrás do gigante e jogou a mão dele. E a mão dele está na minha vida. Com certeza. E é assim que eu continuo na minha vida. Cara, essa história de fato é muito inspiradora, Dadó, porque, por exemplo, eu já gravei com líderes evangélicos, estou para gravar com líderes de outras religiões também, porque eu digo que o Delas Cast é um programa onde nós queremos ouvir a história das pessoas, e sejam pessoas que pensam iguais ou pessoas que pensam diferente. A ideia aqui é conhecer a história, influenciar vidas, e a sua história de fato influencia, assim como a minha vida, a vida da galera que está ouvindo. E tem muito valor isso vindo de ti, que veio de uma religião, de ensinamentos totalmente diferentes daquilo que você acredita hoje, né? Eu te fiz uma pergunta sobre se você já pensou em desistir, e você disse que nunca, mesmo fraca, nunca, como eu já gravei com pessoas evangélicas, tipo, a vida toda, que eu já senti vontade de desistir várias vezes. Então, assim, de fato, a tua história é muito motivante, muito inspiradora. Eu tenho certeza que a tua missão é exatamente essa, mostrar que Deus ainda transforma vidas, né? Não, com certeza. Com certeza. A minha fé é imbatível, sabe? É imbatível, sabe? Eu tenho uma intimidade com Deus, sabe? Que eu falo toda hora, a todo momento, eu tô no carro, eu entro, eu falo, Deus, blinda aí meu carro que o Senhor me deu de presente, tá? Me leva para casa direitinho. Eu chego em casa, quando eu abro a porta, eu falo, Deus, obrigada por estar aqui. É um amigo. Porque você só tem intimidade com alguém quando você cultiva, quando você liga, quando você troca sua intimidade, né? Quando você tem uma amizade, você tem colega e tem amigo. Então, e é um amigo que eu posso ter 24 horas. Eu não preciso pegar o telefone, mandar mensagem, saber se ele está disponível. Ele está disponível para mim 24 horas. Então, ele se tornou meu grande amigo. Então, eu falo com ele antes de dormir, eu falo com ele quando acordo. É aquela coisa, você ora todo dia, você se ajoelha? Não, eu nem ajoelho porque meu joelho dói, eu ando pela casa, falando com ele, entro no carro da minha filha, falo aqui, agradeço, olha essa foto que linda, obrigada por esse momento. A minha casa, meu apartamento, dá pro Cristo. Olha que coisa linda. Ele me deu uma casa, um apartamento que eu moro, no Cosme Velho, que a vista é o Cristo, o Redentor. Então, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, vou lá, abro a janela e falo, obrigada, meu Deus, converso com ele. Intimidade. É gratidão, é começar o dia, entendeu? Não pedindo, agradecendo, porque tudo flui, tudo flui. Quando você é uma pessoa do bem, quando você tem energia boa, quando você quer o bem do outro, né? Tudo bem, você não precisa ser católica, evangélica para ganhar as coisas. Quando você é boa para o universo te retribui, independente da sua religião. É a lei da semeadura, né? Exatamente. Quando você tem um parceiro, que é Deus, eu digo, nós somos a maioria. Eu e Deus e eu, nós somos a maioria. Então, a minha filosofia, quando eu descobri, senti, e ele me mostrou a mão dele em tantas histórias, né? Que não dá pra gente se alongar muitas histórias, me transformou no que eu sou. Bacana. Então, minha mãe só tá naquela clínica porque ele permitiu ficar. Ele permitiu, porque tem muitos anjos me ajudando para minha mãe poder estar nesse lugar. Eu pedi muito, muito, muito para Deus sem me alongar uma neta, um neto. E eu fiquei um ano numa igreja lá em Ipanema, onde começou também minha história. Lá, falando com a Maria, mãe de Jesus, pedindo um neto, uma neta, pedindo uma criança para minha filha. Fiquei um ano. Toda sexta-feira eu ia no altar, toda sexta-feira durante 2019. Eu ia mesmo lhe perguntar sobre seus filhos, sua neta. Para quem não sabe, gente, a Dora é mãe do Dudu, mãe da Carol, vó da Maria. Fica à vontade para falar sobre também. Então, pois meus filhos continuam sendo judeus, né? São judeus, mas me respeitam muito. Né? Sabem que eu vou ao culto domingo,
eu oro por eles, ele até fala, a Carol, o Dudu fala, mãe, pede isso pra mim, pede, né? Eles já pedem pra eu pedir pra Deus. E aí eu coloco pra eles, não, quem tem que pedir é vocês. E aí, nesses momentos também, eles também pedem, né? Eles vão no lugar que eles se sentem, quando se sentem à vontade, sente Deus, e pede. Então, eu já vi muitas posturas da minha filha e do meu filho pedindo para Deus, do modo deles, né? Tendo essa liberdade. Claro. E bacana que existe o respeito dos dois lados. Você os respeita com a fé deles e eles respeitam a sua fé. Tanto respeito que até pedem para você pedir para Deus, para eles também. Inclusive, queria mandar um abraço para o Dudu, para a Carol, a Maria, sua netinha. Que lindeza! E você é muito apegada a eles, né? Seus filhos, sua família, sua vida, né? Meus filhos são muito parceiros, meus e entre eles mesmos. A gente é muito unido, muito parceiro. Estamos sempre junto, fim de semana, sabe? Sim. É natural. Então, é aquela coisa de agradecer mesmo, sabe? Deus me deu os 2 anjinhos, agora 3, né? 2 anjos e uma anjinha. Muito maravilhoso, né? E me deu os parceiros deles também, né? O Felipe e a Vitória, que eu pedi muito para Deus uma pessoa na vida do meu filho, sabe? Uma pessoa de Deus na vida dele, sabe? Sim, claro. Inclusive, gente, a Vitória, que é nora da Dora, é minha nutricionista. Pensa numa doutora maravilhosa. Eu vou, inclusive, chamá-la. Posso chamá-la, Dodô? Para participar desse episódio com a gente. Prazer. Nós já estamos caminhando para o fim do episódio. Inclusive, antes de chamá-la, eu já quero deixar aqui o convite para você voltar, porque eu tenho certeza que você tem outras histórias. Quero que você volte mais vezes para gravarmos outros episódios, tá? Então, vou chamar a Vitória. Gente, é a melhor nutricionista do Rio de Janeiro. Vou chamá-la aqui para ela se apresentar para vocês. E, Dodó, faz parte do seu testemunho também, já que você pediu tanto para Deus uma pessoa, para o Dudu, e Deus colocou uma pessoa que é sua filha agora também, né? Minha filha, eu brinco com ela que ela é minha filha adotada. É uma pessoa de Deus também, que frequenta a igreja, uma pessoa tão de Deus, tão maravilhosa, sabe? Assim, Deus não podia me dar presente maior, sabe? Realmente é um combo que ele me deu. Ela é maravilhosa. Inclusive, vem cá, doutora Vitória. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, com a Dora, que é minha sogra do coração e minha mãe do coração também, que eu tenho tanto amor e carinho. E a gente está fazendo um trabalho muito legal, né, de emagrecimento durante esse período. Você teve um resultado muito bacana, né? Inclusive, eu vou postar o antes e depois, hein, galera? Meu foco de atendimento é mais a parte clínica, trabalho com emagrecimento, hipertrofia, algumas doenças crônicas também. E me encontrei nessa área da nutrição por ter muito paixão. Eu sou movida pela paixão do que eu faço na minha profissão. De poder ajudar as pessoas, de poder dar um bem-estar para elas. Mostrar que a alimentação é importante a longo prazo. Porque às vezes a gente fica pensando no hoje, mas a gente não pensa no amanhã. Como vai estar a nossa saúde daqui a um tempo. Então é muito importante a gente cuidar hoje para se preparar para o futuro, né? Doutora, eu quero te agradecer pela parceria, por cuidar tão bem de mim, da minha alimentação. Cara, de fato, a gente melhora a alimentação, tudo melhora. Exatamente. A qualidade de vida. Quero te agradecer. E, é um prazer. Deixa suas redes sociais aí pra galera. Vicky V. Barros, meu Instagram. Perfeito, eu vou deixar aqui na tela as redes sociais da Vitória e das Óticas Vision Online também, né, Dora? A Dora é responsável pelas Óticas Vision Online. Fica à vontade. A gente está com a parceria todo mês, a Ótica faz uma promoção super bacana, né? Então vale a pena você ir conferir lá. A Ótica Vision Online fica no Barra Shop. Nós estamos agora em agosto fazendo 28 anos e vale a pena vocês irem lá para ganhar um mimo. E muito obrigada pelo espaço e gostaria muito de voltar aqui para falar, né? Para falar e acrescentar na vida de alguém, com certeza. Com certeza. Eu com certeza quero que você volte para contar mais da tua história. A Vitória também, para bater um papo com a gente sobre nutrição, uma área tão importante. Ótimo. Vou deixar a rede social das Óticas Vision Online aqui, as redes sociais da Vitória também. Sigam as óticas, sigam a Vitória. Gente, muito obrigado por terem ficado conosco em mais um episódio. Vou deixar vocês se despedirem, darem tchau para a galera. Fiquem à vontade. Muito obrigada por me escutarem, tá? Essa é a minha verdade, é a minha história e a minha fé. É minha. Muito obrigada por tudo, por vocês terem me ouvido. Gente, muito obrigada por terem ficado conosco em mais um episódio. Aguardo vocês no próximo episódio. Quero agradecer novamente a todos os nossos parceiros e patrocinadores. Muito obrigada, vocês fazem isso aqui acontecer.
Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau.